Programa O D da Questão. Um oferecimento. Unikitchen, M2 Marmoraria, Piso Prime, Comercial Estevan. Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém, Biquíni Cavadão, hoje com você. Eu vou falar para você, eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém. Né? Acho que uma das músicas políticas dos últimos anos, desse novo pop rock nacional, né? Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém. Muito sucesso. Para anunciar o entrevistado de hoje, né? Completando a lista de todos os pré-candidatos a prefeito de Sorocaba, vamos lembrar que entrevistamos o Raul Marcelo do PSOL, Hélio Godoy do PRB, Glauber Piva do PT, João Leandro do PSDB e hoje chegou a vez de Crespo, né, definido, Crespo que é do DEM, né, são 13 partidos, a herança aí do Renato Amari. Ele concede a entrevista de hoje, fala sobre a questão de homofobia, que ele foi acusado de ser homofóbico, que ele fala que se ele pudesse ter usado outra palavra ele tinha, porque ele não é homofóbico, ele não é preconceituoso, faz aí juras de amor ao funcionário público, ele tanto fala de quadrilha na prefeitura, embora não vai se iludindo que ele não deu nome nenhum. Nessa entrevista ele também não dá o nome. Enfim, um Crespo que fala, que está ali colecionando há 20 anos ideias dos sorocabanos para um governo que ele tem muita vontade de governar. Esse é o papo dele, meu com ele hoje. Você é meu convidado, espero que você goste. Desde a questão, traz o Crespo. E no dia da questão de hoje, você já sabe, é o candidato, ele não é o pré-candidato. Quando estávamos pré-candidatos aqui, ele nem pré-candidato era. É o Caldini Crespo, Zé Crespo, né? Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Dida. Graças a Deus, saúde boa, preparado para a campanha. Tá animadão, né? E tem que ser, acho que se o candidato não tiver pique, claro, tem que estar preparado e tudo, mas o pique em campanha, porque é praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tem que ser isso, né? Tem que ter muito pique, mas graças a Deus eu tenho. Você pega essa candidatura de herança do Renato, né? Alguém que foi seu adversário feroz nas duas eleições dele, né? Na sequência dele, que foi o Lippe, você também era o adversário, e aí se recebe. Como é que foi receber isso? Você fez muitos agradecimentos, explica um pouco esse momento. Bom, faz muitos anos, até fui candidato várias vezes, que eu tenho a pretensão de chegar à prefeitura, porque eu já colecionei muitas ideias dadas pela população, eu tenho até uma pasta onde guardei isso, com a vontade de um dia poder realizá-las. Esse é o meu objetivo. Mas este ano, de fato, não pretendia eu ser o candidato, porque nas pesquisas o Renato estava tão na frente de todos os demais, portanto de mim também, que como eu fiquei amigo dele e até aliado, apoiei Renato na campanha em 2012, entendi que nós deveríamos somar para que a vitória dele estivesse mais garantida. Mas houve aquela insegurança jurídica e eu acabei aceitando com o apoio dele. Na verdade, ele vai continuar sendo o grande eleitor, motivo da nossa desejada vitória. Por que vocês brigavam? Mas eu posso dizer o seguinte, nunca fui, e se alguém duvida que pesquise até as notícias de jornal na época, nunca fui inimigo do Renato. A vida política dele e eu começou em 92, quando fomos candidatos a prefeito, mas ficamos na rabeira, porque o que polemizou aquela campanha foi entre Hamilton Pereira e Paulo Mendes. O Renato e eu ficamos votados, mas ainda não com essa expressão. E depois disputei diretamente com ele em 96 e 2000. E daí realmente polemizou, mas nunca pelo lado pessoal. Pode ver nos arquivos, nenhum debate áspero entre eu e ele na campanha aconteceu. Mas o marketing, realmente foi um marketing acirrado entre os dois, as equipes de campanha. Mas ele e eu nunca fomos inimigos. Isso é que explica, quando as circunstâncias mudaram, as circunstâncias políticas, nós realmente percebemos isso, e isso já faz muitos anos. 5, 6 anos já. E nós então percebemos que pro bem de Sorocaba nós tínhamos a somar. Então essa é a explicação verdadeira. Por que se a gente foi adversário numa época, a gente tinha que ser inimigos ou levar essa adversidade pelo resto da vida? Seria uma coisa irracional. Eu já estive com o Renato, bandeirei a cidade na campanha do Renato em 2012 e estaria com ele esse ano, não fosse essa insegurança. E olha, vamos lembrar, Renato podia ter escolhido outras pessoas que estão no grupo dele.
ele indicou meu nome. Isso foi motivo de muito orgulho e também me traz uma responsabilidade muito grande, caso cheguemos lá, vou lutar para isso, para poder ter o Renato como um grande conselheiro deste governo. Isto é uma verdade que eu já anunciei. Isso vai ser bom para Sorocaba. A retirada da candidatura ele o fez pelo benefício de Sorocaba, porque tem cidades como Ibiúna, por exemplo, aqui próxima, que devido aos problemas jurídicos, a cada 15 dias muda o prefeito, porque não se esqueça, se não tiver que ter uma nova eleição, seria o presidente da Câmara, num eventual impedimento de quem tivesse sido eleito. Só que o presidente da Câmara muda com frequência até em razão dessa ambição política. Então, Sorocaba teria muito a perder. Foi a maior demonstração de amor por Sorocaba que Renato, imagina a dificuldade, quem estava com 60% de intenções de voto, retirar. E a segunda surpresa, ter indicado um antigo adversário, mas nunca inimigo. Eu me dou muito bem com o Renato. Você frisou aí, né, que se chegar lá, né, a sua grande dificuldade para chegar lá é essa rejeição por esse Crespo vereador, que foi diferente do Crespo candidato a prefeito. Você afunilou o seu foco, né? Pegou eu quero que esse público goste de mim e vote em mim para vereador. Você sabe que se continuar assim, você vai ter voto para vereador e não para prefeito. Como é que muda? Como é que você está sentindo? Isso é uma questão interna, com o grupo? Como é que constrói esse Crespo candidato a prefeito? Eu começo essa resposta afirmando que você, como um dos maiores analistas políticos em Sorocaba, sabe até melhor do que eu. Não existe nenhuma eleição ganha previamente e também não existe eleição fácil. Eu tenho consciência disso, já disputei muitas e ganhei e outras eu perdi. Então tenha consciência e também a humildade da gente lutar para ganhar no dia da eleição até, não é? E considerando que algumas vezes há um segundo turno. Eu já ganhei a eleição no primeiro turno e perdi no segundo turno. Para o Renato, por exemplo, em 96. Portanto, não me iludo com isso. Mas a rejeição acontece com todos os políticos, não sei lembrar de alguma exceção. Quanto mais antigo, que tenha mais experiência político, mais rejeição ele tem, em parte por alguma falha que ele tenha cometido, e as que eu cometi já me desculpei ou poderei me desculpar até durante a campanha, mas não é só isso. Existe algo pior, que são as distorções provocadas pelos adversários, e especialmente o público que ainda não os conheceu. Sorocaba tem uma população que está aqui há 10 anos ou até menos, então eu preciso me apresentar, mostrar o meu passado que é limpo, e acredito que posso reverter essa rejeição, até porque teremos o Renato, que ele também tem uma rejeição, mas outra rejeição, não a mesma que a minha, e portanto acredito que nós conseguiremos ganhar a eleição, apesar dessa rejeição. E tem o segundo motivo, que as pesquisas já mostraram. Pergunta para o cidadão que atualmente me rejeita qual é o motivo, ele não sabe dizer. Ou seja, não é porque eu sou desonesto ou por outras coisas graves. Simplesmente não me conhece. É quase, isso beira o preconceito. Preconceito é você não gostar de alguém sem saber por que não gosta. Então me dá a chance, e eu já comecei a fazer muito isso, reuniões de bairro, nas ruas. Nós estivemos no centro da cidade a cada 15 dias durante os últimos 15 anos, mostrando a cara, um jogo limpo com o eleitor. Portanto, tenha certeza que para diminuir a minha rejeição, é só eu me apresentar para esses mais novos que não me conheceram. Você coloca a sua rejeição no patamar do preconceito e você teve um embate na rede social onde você externa aquilo que foi interpretado como um preconceito. Você chamou os homossexuais de anormais e isso criou uma onda. Eu não sei se você tem a noção do impacto que isso teve e que isso ainda tem. O que você quis dizer, né? Se pudesse se corrigir, você responderia do mesmo modo? Como que você se coloca nessa questão? Isso aconteceu, essa onda, mas eu já tive nos últimos tempos reuniões até com grupos de homossexuais que entenderam a minha versão correta. O problema que acontece algumas vezes é na interpretação das palavras. Qualquer um de nós que vai no dicionário procurar o que significa anormal, verifica que há várias interpretações. Claro que eu dei a minha, expliquei na hora a minha interpretação, que está sendo ou já foi aceita por todos os grupos de homossexuais. Portanto, não sou homofóbico, nunca fui. O que aconteceu naquela minha palavra podia ter sido outra, mas infelizmente o problema acontecido não foi com a palavra, foi com a interpretação maldosa até que foi dada para essa palavra anormal. Anormal, segundo o dicionário, é tudo aquilo que diverge do padrão da normalidade. E essa palavra eu utilizei no contexto
da identidade de gênero, quando pessoas ligadas a esse grupo, aqueles lá da UFSCar principalmente, foram na Câmara porque eles queriam impor aos vereadores que aprovassem, em termos de identidade de gênero, o banheiro dos homossexuais em todas as escolas públicas do município. Imagine então isso ser feito sem a consulta aos pais, que provavelmente não concordariam de levar isso no meio das crianças, percebe? Se são crianças, não têm maturidade nem para entender essa questão de identidade de gênero. Era o terceiro banheiro que provocou isso daí. E obviamente que os vereadores, por unanimidade, e também a população como um todo, é que não aceitaram, e até hoje não aceitam isso, que seja uma lei imposta para as crianças. O que eu disse e repito é o seguinte: eu sou o primeiro que respeito todas as minorias, inclusive os homossexuais. Respeito, o meu passado já demonstra isso. Só que são minorias que têm que aumentar, através dos grupos de pressão, as suas teses para um dia, quando se transformarem numa maioria. Nós somos um país democrático e democracia é isso. As vontades e as leis vêm em razão das maiorias e não das minorias. É apenas isso. O direito deles existe e eu os defendo. Mas só que na hora de aprovar uma lei, os parlamentares têm que observar a maioria e não as minorias. Bom, conversando com o candidato a prefeito de Sorocaba, pela coligação Renasce Sorocaba, né, o Crespo, a gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos ver o que ele tem em mente e quer fazer caso seja eleito prefeito. Até já. A Unikitchen está localizada na cidade de Sorocaba e rapidamente conquistou o mercado atendendo consumidores exigentes que buscam muito mais que diferenciais de beleza e tecnologia. Perfeitamente adaptada às tendências globais e necessidades do nosso tempo, a empresa busca as mais variadas soluções para o seu dia a dia. Os eletrodomésticos, metais e louças comercializados e a consultoria prestada são referência no interior do estado de São Paulo, sinônimo de qualidade, exclusividade e respeito ao meio ambiente. M2 Marmoraria. 10 anos de compromisso com a beleza e a sofisticação. Rua Mário Tami, 52, Jardim Além Ponte. Próximo ao Extra Santa Rosália. 3237-3030. Sorocaba. m2marmoraria.com.br. Conversa de hoje com o candidato a prefeito Crespo, da coligação Renasce Sorocaba. Vamos falar um pouco, a gente falou dessas questões que envolvem, né, toda a resistência, como que você se tornou candidato, o último a se tornar candidato. Primeiro, por que você quer ser prefeito? Porque eu tenho boas ideias que não são da minha cabeça, que eu recolhi da população nas ruas, e eu tenho certeza que nós conseguiremos imprimir na prefeitura, caso cheguemos lá, e através de uma equipe bem formada, um novo estilo de governar Sorocaba para dar bem-estar para esse povo, porque afinal é quem paga imposto. Agora, mas isso não é lorota? Veja só, você acha que o Panunzio, por exemplo, que você conhece há tanto tempo, você acha que ele não fez as coisas porque ele não queria ou ele não fez porque estava impedido? Olha, esse governo Panunzio, eu não quero criticar a pessoa dele, mas esse governo Panunzio destruiu Sorocaba. É necessário mudar. Eu vou mudar Sorocaba caso seja eleito, mas com o mesmo orçamento. É possível. É possível. Ninguém não é promessa? Não, eu não vou fazer promessa nenhuma, mas eu tenho que ter ideias e propostas para a cidade, é óbvio, né? Não, mas o que eu quero dizer é isso, dá para acreditar que é possível? Eu tenho certeza absoluta que é possível com a minha vivência de mais de 20 anos na política. E não há, olha, que existe uma crise, existe. Mas ela não é motivo, como o prefeito e alguns da prefeitura estão dizendo. Não é a crise culpada pela desorganização da prefeitura, ter chegado ao ponto de cancelar até o desfile da cidade. A crise não explica isso. É falta de capacidade administrativa. A minha visão, o Panunzio é uma pessoa que tem um senso administrativo. Ele delega, mas não cobra. Ele não cobrou nem os secretários. E nos secretários houve quadrilhas que atuaram e ele fez de conta que não sabia. Esse é o grande problema da atual administração. O problema, por sinal, não é só a corrupção que houve. Eu já provei ao Ministério Público, através de documentos, que houve quadrilhas atuando lá. Aquele não quis investigar, como eu já disse. Mas não é só esse o problema, é o desperdício do dinheiro público. O desperdício é má gestão, não é corrupção. Talvez tenha sido até pior do que a corrupção que aconteceu lá dentro. Então, se você combater o desperdício, priorizar aquilo que deve ser feito em favor da população, você é capaz de governar bem apesar da crise. É o que eu pretendo fazer. Mas você fala bastante nessa questão de quadrilha
e fala de má gestão. Dá 2 exemplos. Vai, fala quem que é o membro da quadrilha, dá um nome. Não, o nome eu não vou dar, como você já tentou tirar o nome aqui várias vezes, eu não dei aqui, porque não é o meu papel, mas eu já indiquei até nomes para o Ministério Público. Mas isso não perde, faz Não. o que falta a credibilidade? Fala, ele fica falando, mas não fala quem é. E se alguém quiser, ou uma organização quiser, eu posso dar cópia das denúncias que eu fiz. Aliás, é um documento público. Se o promotor quiser, está à disposição das pessoas lá no fórum da cidade. Eu não escondi nenhum nome, inclusive. Mas Dei isso nomes não- em todos. mas Cartéis. Mas isso não fica com bravata? Fala, aquele lá pegou não sei o quê. Seria Mas bravata. vai lá, Entenda o a sua Ministério pergunta. Público arquiva. Não sobra para você isso? Não sobra. Para o interlocutor de boa fé, não sobra porque eu também já dei essas explicações. O que eu entendo que um político não deve fazer, no sentido ético, é anunciar que ele acha que existe uma quadrilha e ele não representar o Ministério Público. Parece que ele está escondendo. Tem algumas pessoas que fazem mistério das denúncias que eles dizem ter. Eu nunca fiz mistério. Todas as vezes que eu anunciei à imprensa, isso decorreu até alguns meses, depois que eu fiz a representação, ou fui para a justiça, no caso de algumas ações populares. Então eu tive certeza que quando chegou ao público, eu já tinha tomado a minha atitude técnica correta, em todos os casos. Agora, eu não posso ser responsabilizado pela leniência, pelo imobilismo do Ministério Público, que deveria ser o fiscal da lei. Em Sorocaba não funciona, a culpa não é minha. Eu cumpri o meu papel. Bom, você está lá na cadeira, o que você ia fazer de diferente? Uma forma de governar diferente. Uma forma de governar motivando a começar o funcionalismo público. Tem muita gente boa. Há o perigo da generalização, seja no sentido positivo ou negativo. Eu não corro por aí. Mas que o funcionalismo público está desmotivado, em sua grande maioria, está. Porque nunca lhes foi dito nos últimos anos exatamente o que a administração esperava deles, premiar o bom funcionário, identificar aqueles poucos funcionários ruins que estão atrapalhando o funcionamento, porque nós temos que começar do funcionário público, mas é bom que todos nós nos lembremos que esse funcionário público é a principal ferramenta, o principal instrumento, mas não é a finalidade do governo. A finalidade do governo é o bem-estar de toda a população, não apenas porque são os eleitores que decidem quem é que vai sentar na poltrona. Paga o imposto, quem paga manda. Só que, infelizmente, nesse governo e nos últimos 2 governos também, os prefeitos não conseguiram levar para o povo que pagou imposto o resultado social. Nós estamos vendo por aí, os postos de saúde não funcionam, nem mesmo os núcleos habitacionais, como é o Carandá, que absurdo, foram feitos e não entregues para a população. O que você vai fazer de cara? Você vai mexer na saúde, o que você vai mexer no transporte, a mobilidade, a segurança, a saúde, o que é o Eu vou te dar uma resposta em alguns segundos, eu poderia falar horas e horas, mas a resposta é a seguinte: eu já sei como fazer isso, vamos formar equipes, vamos começar a governar em janeiro, não vai haver planejamento em janeiro, porque eu espero que acabe a reeleição, não estou contando, caso ganhe, com 8 anos, sim com 4 anos. Então, talvez resolver os problemas de uma forma diferente, inovadora. Eu sei que isso é possível, inovar apesar da crise. Buscar o aporte de recursos privados. Aliás, para isso já quero anunciar, se não foi falado publicamente, Renato Amari, que vai ser o meu principal cabo eleitoral, acredito que ele vai me trazer votos de pessoas que até me rejeitam, mas quem gosta do Renato, confia no Renato, é amigo do Renato, vota Crespo. Porque senão não era amigo do Renato. O verdadeiro amigo vai seguir a indicação dele. Mas isso não basta. Eu quero ter Renato como uma presença constante no meu governo e digo mais para quê? Com o trânsito que ele tem, não só em Brasília, como até em organismos internacionais, ele vai nos ajudar a trazer recursos em projetos que a Prefeitura falar de Brasília e até em outros países. Isto é possível, mas tem que ter alguém credenciado para ser o embaixador, lutar pela população. Mas você não está contando o ovo antes da galinha? Veja só, você está falando, quer dizer, eu vou modernizar, eu vou fazer, mas vou buscar recursos do outro. Você não tem que administrar com o recurso que recebe? Tem. E o orçamento de Sorocaba é invejado por muitas cidades do mesmo porte, até no estado de São Paulo, que é o mais rico, né? Com quase 3 bilhões de reais no orçamento, dá para fazer muita coisa, mas não tudo. Há projetos que requerem financiamento. O financiamento... Por exemplo, esse BRT, o projeto que o Panunzio prometeu na campanha dele, não cumpriu isso, como não cumpriu quase nada, e nem sempre a culpa é do candidato. Os marqueteiros, infelizmente, extrapolam nas suas funções, criando promessas impossíveis de serem cumpridas. Não quero avaliar, mas que Sorocaba precisa se aprimorar, modernizar o transporte, com certeza.
principalmente no eixo norte-sul, aquele da Avenida Itavuvu. Lá precisa de BRT, mas o projeto que o governo Panunzio desenvolveu, um projeto péssimo, caro demais para Sorocaba, precisa de financiamento. Então a resposta para você é, com relação ao BRT da Itavuvu, nós precisamos manter o financiamento, mas fazer esse contrato leonino, milionário, faraônico, que o governo Panunzio tentou fazer, felizmente não assinou ainda. E eu espero que não assine, porque já estou com uma ação popular contra Panunzio e os demais, se esse contrato for assinado. Isso é ruim para o povo de Sorocaba. E o meu compromisso é com o povo, não é com o partido político e muito menos com os que estão aí agora. E da saúde? Saúde, se a gente fizer análise, saúde junto com segurança e educação são as 3 áreas mais importantes. Houve um descontrole, não vou citar nomes, mas até alguns secretários em que o Panunzio acreditou, mais malefícios causaram para Sorocaba do que benefício. Essa questão do TAC do Hospital Veracruz foi outro exemplo de uma herança maldita que o ex-prefeito Vitor Lippe deixou contra Panunzio. Imagine um ex-prefeito assinando 3 dias antes de acabar o governo um TAC desses, obrigando a prefeitura a assumir todos os custos de um hospital onde 90% dos pacientes nem eram de Sorocaba. Esse trabalho, essa obrigação é do Estado, Na verdade, o Estado tem quase 300 bilhões de orçamento. Como foi possível que um ex-prefeito e até o Ministério Público passasse a uma prefeitura municipal um encargo como esse? Claro que tem que ter o Hospital Veracruz, eu sou contra o fechamento de todos os hospitais, o médico é que deve resolver. Essa história da desinstitucionalização foi outra atitude errada. Sempre há de ter um hospital psiquiátrico, mas com poucas vagas. Quanto mais residências terapêuticas, até a aceitação das famílias, é bom, mas não você querer fechar hospitais. E o custo de um hospital é o Estado que tem que pagar, não é a Prefeitura de Sorocaba. São todas coisas erradas que infelizmente vieram na herança maldita de Vitor Lippe para Panunzio. Você, em 2008, foi aliado do Vitor Lippe na campanha. Ali há um rompimento entre vocês, você virou o principal adversário do Vitor Lippe. Se tornando prefeito, você vai perseguir os 8 anos do Vitor Lippe, você vai esmiuçar tudo que o Vitor Lippe tem, você quer pegar o Vitor Lippe? A resposta é fácil, eu tento dar respostas críveis para que não fique esse tipo de dúvida, né? O meu comportamento... Você quer ser prefeito para pegar o Vitor? O meu comportamento com o Vitor Lippe, a despeito de tudo de errado que ele fez contra Sorocaba, e não foi contra mim, Vitor Lippe trabalhou contra Sorocaba como um todo e contra Panunzio principalmente, né? A vítima de Vitor Lippe não foi o Crespo, foi Panunzio. Deu essa herança e, em parte, houve uma incompetência generalizada no governo Panunzio. Mas a herança maldita foi o estopim de tudo isso. Eu não tenho rancor nenhum de Vitor Lippe, eu sou um cristão. Sou porque é isso que meu pai e a minha família me ensinou. A prova de que eu estou falando a verdade, quando eu digo que não tenho rancor de ninguém, não há questão pessoal envolvida na minha política, é o próprio Renato Amari. Se eu fosse uma pessoa rancorosa ou o Renato, então nós não teríamos nos aliado já faz 5 ou 6 anos, percebe? A ponto dele ter me indicado como o sucessor na campanha agora, 2016. Portanto, eu uso isso como uma prova do que eu estou falando. Não tenho rancor nenhum contra Vitor Lippe. Na verdade, não há nada pessoal. O fato que ele é deputado federal hoje, e nós precisaremos contar com o apoio dele. As portas ficarão abertas a todos os que quiserem apoiar Sorocaba. Não haverá esse problema. A gente está chegando no final, mas você percebe que quando você fala assim, as pessoas falam, parece que cara é um cínico, olha que cara falso, como é que ele briga com o Vitor Lippe e fala que é amigo? Mas não são todas as pessoas, são pessoas que ficaram paradas no tempo, que olham a vida pelo retrovisor. Eu não olho, não poderia, eu tenho que pensar no futuro de Sorocaba. Não está sendo falso. No amor, na verdade. E veja bem, para saber se eu estou sendo falso ou não, há que olhar o meu passado. O passado ninguém muda. O meu passado é limpo, um passado de trabalho. Eu, embora não tenha sido prefeito, eu dei para Sorocaba o sistema de transportes mais moderno do Brasil na época, e que ainda é. Precisa de uma atualização, é verdade, mas ainda é lembrado disso. E todas as minhas atitudes como deputado estadual e como vereador estão acima de qualquer ato de improbidade, por exemplo. Eu trabalho muito, e porque trabalho muito, cometo falhas. Mesmo naquela questão que você falou dos homossexuais, usei uma palavra que não foi boa, anormal, mas expliquei na hora qual era o sentido que eu estava dando. Usaria outra palavra. Usaria outra palavra. Eu não sou homofóbico, não sou racista, não sou nada. Só que os adversários, infelizmente, com maldade política, tentam enganar a população como um todo. Houve distorções, não só com relação a essas coisas, mas outras distorções. Na política existem boatos maldosos que tentam atrapalhar quem está em cima.
Aquele que está em cima, ainda mais em campanha, está em primeiro nas pesquisas, acaba sendo atacado maldosamente pelos demais, tentando manipular a população que não está tão consciente. Isso é o jogo político, infelizmente. Você não é falso nem cínico. Com certeza, eu tenho muitos defeitos. 1000 defeitos, se você quiser contar. Mas falso, com certeza não sou e cínico também não sou. Para descobrir isso, consulte as pessoas que já me conhecem melhor. Você também, meu amigo, minha amiga. Ou o meu passado. No meu passado, as pessoas encontrarão a segurança para votar em mim desta vez. Obrigado. Sucesso. Eu sobrevivi a essa entrevista difícil. Saiba que ele não preparou nada, me pegou de surpresa, né? Mas acho que com a verdade eu sobrevivi hoje. Obrigado. A gente vai para um rápido intervalo e eu volto com o café. Até já. Especializada em revestimentos de alto padrão, a Piso Prime oferece os mais variados produtos nacionais e internacionais, além de serviços diferenciados. Através de um atendimento personalizado, o cliente encontrará as melhores opções e as últimas tendências e novidades para os mais diversos projetos. Cerâmicas e porcelanatos nacionais importados, pastilhas em vidro, cerâmica e aço inox, mosaicos em mármore, coco, madeira, pedras naturais e vidro, ladrilho hidráulico, pisos e revestimentos cimentícios e atérmicos para piscinas. Cubas especiais, cerâmica natural e decorada, revestimentos exclusivos. Procurando móveis para escritório? A Comercial Estevan tem as melhores marcas e muitas opções. Faça uma visita e conheça a mais completa loja de imobiliário corporativo em Sorocaba. Consultores à sua disposição. Acesse o nosso site comercialestevan.com.br ou solicite uma visita. Avenida Doutor Afonso Vergueiro, número 2131. Telefone 3418 9011. Comercial Estevan, mobiliário corporativo, grandes marcas e os melhores preços. O Dedo da Questão de hoje acabou. Uma conversa com o Crespo, né, candidato da coligação Renasce Sorocaba, né, são 13 partidos. Você já tinha assistido aqui na ITV, entrevista com Hélio Godoy, Raul Marcelo, Glauber, João Leandro. E dos 5 candidatos faltava o Crespo, né, que entrou aí no lugar do Renato Âmaro, que retirou a sua candidatura, e aí formou, né, esses 5 candidatos aí já formalizados. E aí, na campanha, a partir do dia 16 de agosto, eu volto a conversar com todos eles. Né? Esses, até agora foram os pré-candidatos, né? O Crespo por último, que entrou aí nessa vala. E o café de hoje vai com o Eloy, né? Eloy de Oliveira, com o Carlos, que acompanharam o Crespo aqui na gravação, e eles puxaram a orelha do candidato. Pô, você não falou do aplicativo. Então, Eloy, esse café com você, com o Carlos, o Eloy, que trabalhou bastante. Para quem tem celular e quer acompanhar, né, entra lá na Play Store, né, no Android, iOS, só dá o nome Crespo, vai ter o aplicativo no celular, e aí tem agenda, todas as informações envolvendo o candidato. Então, se você tem interesse de acompanhar o que o Crespo está fazendo, fica a dica aí, dada pelo Eloy, com quem eu tomo esse café de hoje, tá bom? Tchau, até a próxima. Tchau. Programa O Dedo da Questão. Um oferecimento. Unikitchen. M2 Marmoraria. Piso Prime. Comercial Estevan.